Que a paz do Senhor seja com vocês, meus irmãos em Cristo Jesus. Eu estou aqui para poder compartilhar a palavra com vocês. Hoje a gente vai ver junto essa palavra Trindade. De onde vem essa palavra? E essa palavra que é uma doutrina que se torna como uma doutrina fundamental no meio da igreja do Jesus Cristo. Aleluia. A gente tem que estudar a história da igreja para poder identificar esses falsos doutrinas que essas pessoas colocam dentro da igreja, para que a gente pode denunciar essas falsas doutrinas. Sabe, Trindade em latim tem por tradução Trinitas, Triades, Tripla. Aleluia. Trindade em latim é Trinitas, Triades, Tripla. E a gente viu um número nessa definição da Trindade, é número 3. Sabe, segundo a Igreja Católica, a Trindade, segundo a Igreja Católica, eles definem Deus como 3 pessoas que formam um Deus em 3 pessoas. Mas essas pessoas são distintas, ou seja, cada uma dessas pessoas que se forma Deus é um Deus particular. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E como a gente pode perceber aqui, essa doutrina não tem nada a ver com Deus. Essa doutrina não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com a Bíblia. Aleluia. Por quê? Porque a Bíblia não define Deus como 3 pessoas que formam uma. Se a gente pode pegar uma passagem na Bíblia, no Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, a gente vai ler Deuteronômio 6, 4, e falar sobre Deus, se Deus é 3 que formam um. Lê para mim, por favor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aleluia. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é único. O Senhor nosso Deus é um. Aleluia. Essa passagem no Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, fala sobre um Deus único. O Senhor nosso Deus é um. Não é 3 que formam um. E essa doutrina não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver com Deus. Aleluia. E como essa doutrina entra dentro da igreja? Aleluia. Você sabe, a igreja primitiva foi uma igreja que foi perseguida. Os apóstolos João, Pedro, Paulo estavam pregando, mas eles não pregaram essa doutrina da Trindade. Eles pegaram um Deus único. Nessa perseguição, essa igreja que estava acontecendo no meio da igreja, e muito apóstolo morreu. E ficou só um apóstolo, que é o apóstolo João. O apóstolo estava lá defendendo o Evangelho no século I. E depois que o apóstolo João morreu, vai ter um espaço vazio, um grande espaço. O que vai acontecer? A Igreja Católica vai entrar e vai criar muita falsa doutrina. Uma dessa falsa doutrina é Trindade. E a primeira pessoa na Igreja Católica que vai entrar com a palavra Trindade é Tertuliano. Alpinista. O Tertuliano, ele viveu no ano 60.
25. É a primeira pessoa que vai falar sobre trinitas. O Tertuliano, ele é um teólogo, filósofo, ele é um escritor. No século II, depois da morte do apóstolo João, ficou esse vazio, esse espaço. A Igreja Católica vai entrar, o Tertuliano vai usar essa palavra trinitas. O Pai, o Filho, o Espírito Santo formar um Deus. Aleluia. Mas o Tertuliano, aonde que ele achar essa palavra Trindade? O Tertuliano, ele se deixou influenciar pela uma pessoa que é Platão. Pelo Platão. Platão vivia no 428. O Platão, ele é um filósofo e escritor. Tertuliano se deixou influenciar pelo Platão. O Platão, ele escreveu muito, ele é um escritor, e também ele tinha muitos discípulos. Ele viajava muito. E nesses países que ele viajou, ele vê que cada um desses países tinha um triades. Particularmente, ele viajou no Egito e na Babilônia. E quando ele chegou lá na Babilônia, ele viu que tinha um triade. O nome dessa triade é Ishtar, Sim e Shamash. E o triade do Egito é Osíris, Ísis e Horus. E o triade da Índia é Brahma, Vishnu e Shiva. Aleluia. O Platão viajava nesses países, ele achou cada um desses países tinha um triades. O que ele vai fazer? Ele vai ensinar aos seus discípulos para adorar um Deus em 3 pessoas. Ele achou essa trindade na Babilônia, no Egito e na Índia. Eu sabia, no mundo, cada país tem uma trindade. Mas o Tertuliano vai se deixar influenciar pela doutrina do Platão, a doutrina platônica. E ele vai entrar dentro da Igreja Católica com essa doutrina para adorar um Deus em 3 pessoas. Aleluia. E essa doutrina e trindade, e nos séculos, particularmente no século IV, e vai ter uma assembleia, um conselho que chama Concílio de Alexandria. Nesse concílio, a Igreja Católica vai começar a declarar o Espírito Santo é um Deus. Você sabe, o concílio é uma assembleia que reúne os padres da Igreja Católica. E nessa assembleia, esses padres vão criar falsa doutrina. E nessa assembleia, que é a Assembleia de Alexandria no século IV, essa assembleia foi realizada no ano 362, a Assembleia de Alexandria. Eles vão declarar que o Espírito Santo é um Deus. E depois vai ter uma segunda assembleia, que chama a Assembleia de Constantino I. Constantino I, ele é um imperador romano. Ele viveu no ano 280 a 300
337. Nessa segunda Assembleia Constantino I, que foi realizado no ano 381, e a Igreja Católica, os padres, essas pessoas vão decidir e declarar, adotar abertamente que Deus é três pessoas que formam uma. Eles vão declarar que o Espírito Santo é um Deus, o Filho é um Deus, o Pai é um Deus. Cada um dessas pessoas é um Deus particular. Aleluia, nessa Assembleia de Constantino I. Glória a Deus. E se a gente pode perceber, essa doutrina não tem nada a ver com a Bíblia. É uma doutrina babilônica, pagã, é uma doutrina mundana, é uma doutrina satânica, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, porque Deus não é três pessoas que formam um Deus, que formam Deus. Não. Deus é um. Aleluia. E passou o tempo, a Igreja Católica estava com essa doutrina, adorando Deus com três pessoas. E o que vai acontecer no século, particularmente no século XVI? E Deus vai suscitar os reformadores, particularmente, como a gente sabe, os reformadores Martinho Lutero, Charles Finéas, e também tinha um John Wesley, que Deus vai suscitar na Igreja Católica. Esses reformadores vão revoltar contra a Igreja Católica, essas falsas doutrinas que a Igreja Católica estava criando na Igreja. Mas quando esses reformadores saírem da Igreja Católica, eles sairão com muita falsa doutrina. Particularmente, uma dessas falsas doutrinas é a Trindade. E eles começam a pregar essa doutrina no meio da Igreja. E essa doutrina fica até hoje no meio da Igreja, que Deus é três pessoas que formam uma, que Deus, um Deus em três pessoas. Essa doutrina é uma doutrina diabólica. É por isso você e eu, nós precisamos aprender a história da Igreja, conhecer a história da Igreja, de onde vem essas falsas doutrinas dentro da Igreja, para a gente poder denunciar essas falsas doutrinas. A Trindade não tem nada a ver com Deus. Glória a Deus. Se a gente pode pegar uma imagem aqui para a gente mostrar para vocês, e como eles representam como eles representam, glória a Deus. Vou mostrar a Trindade da Babilônia. Aleluia. Glória a Deus. A gente vai ver essas imagens que é a Trindade da Babilônia. A Trindade da Babilônia, a gente vê aqui, tá, parece bem pequeno. Essa aqui é a Trindade da Babilônia. E estamos em outra Trindade aqui. Essa aqui é a Trindade da Índia. É Brahma, Vishnu, Shiva. Aleluia. Glória a Deus. E a gente pode perceber aqui que essa doutrina é uma doutrina diabólica, mundana, que não tem nada a ver com a Bíblia, que a Igreja Católica deixa para a gente hoje, que a gente precisa denunciar. Aleluia. Olha como eles representavam Deus. Isso aqui é o Pai, Deus Pai,
Deus Espírito e Deus Filho. Isso é uma abominação. Porque lá no céu, quando João chegou lá, João não vê 3 pessoas em cima de um trono. João vê um trono e uma pessoa estava sentada em cima desse trono. E não vê 3 pessoas. Glória a Deus. Essa doutrina a gente precisa denunciar. Essa doutrina a gente precisa denunciar com alta voz que essa doutrina é uma doutrina babilônica, satânica, porque o Satanás não quer que a gente tenha a revelação sobre o nosso Deus, que é um Deus único. Ele é um, ele não é 3 que formam um. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. A gente vai ver de novo Trindade do Egito. A Trindade do Egito. Essa aqui é a Trindade. Essa aqui é a Trindade do Trindade e budismo. Esses países, Japão, China, cada um desses países tinha uma trindade. Mas nosso Deus, o Deus de Israel, é um Deus, ele é um. Ele não é 3 que formam um. Aleluia. Isso é a Trindade do Egito. É Oris, Isis e Horus. Aleluia. Nós precisamos denunciar essa falsa doutrina como uma doutrina diabólica, satânica, que não tem nada a ver com Deus. Aleluia. Que a Igreja Católica deixa para a gente hoje, que nós precisamos denunciar, porque Deus não é 3 pessoas que formam uma, mas Deus é um. A Bíblia é bem clara que Deus é um. Aleluia. A Igreja Católica é uma igreja que foi influenciada pelo mundo, pelo Satanás. A gente que somos, nós que somos cristãos hoje, nós precisamos acordar, despertar e denunciar essas falsas doutrinas que não tem nada a ver com Deus. Deus é bom. Fica na paz do Senhor.